E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Apesar de emergência, do estado de emergência, nenhuma grande queda observada nas multidões em torno das principais estações da Grande Tóquio. Olha aí. Apesar do estado de emergência devido ao coronavírus, o número de pessoas que aparecem em torno das principais estações de trem em Tóquio e 3 prefeituras vizinhas permanece significativamente maior do que o durante o estado de emergência anterior do ano passado, de acordo com dados de localização de smartphones. A taxa de redução de multidões ao redor da estação de Shinjuku, na capital, tem sido consistentemente baixa durante o dia, desde que os casos de coronavírus começaram a aumentar no Japão, indicando como é difícil para as pessoas evitarem sair devido ao trabalho e outros motivos. A Go-Op Corporation, a Go-Op ela escreve assim, A-G-O-O-P, tá? Para quem quiser dar uma pesquisada. Subsidiária da SoftBank, estimou a quantidade de pessoas viajando para fora usando os dados de localização de smartphones e analisou os movimentos das pessoas em torno das 4 principais estações de Tóquio: Yokohama, na província de Kanagawa, Nishi-Funabashi, na província de Chiba, e Omiya, na província de Saitama, em 3 da tarde de domingo da semana passada. Quando o governo emitiu o estado de emergência pela primeira vez em 2020, houve uma redução drástica no número de pessoas ao redor das estações de Tóquio, Yokohama e Omiya. Ao definir a proporção de pessoas em trânsito em 12 de janeiro de 2020, ante a propagação das infecções como 100%, os números para essas 3 estações caíram entre 15% e 27% em 12 de abril de 2020, o ano quando o estado de emergência anterior permaneceu em vigor. No entanto, as pessoas começaram a voltar para as ruas depois que o primeiro estado de emergência foi retirado, e os números para as 3 estações voltaram a subir cerca de 70% em 29 de novembro. Embora os números tenham apresentado tendência de queda desde meados de dezembro, eles ainda variam entre 42% e 62% em 10 de janeiro desse ano. Caiu, mas não caiu muito não, Além disso, mais pessoas saíram de casa em comparação ao estado de emergência anterior, mesmo durante a semana. É porque, da outra vez o Abe falou, não, todo mundo em casa. Dessa vez não, se puder não saia. Então dá para vocês terem ideia da diferença, Desde o outono, houve dias em que cerca de 2 vezes mais pessoas apareceram ao redor da estação de Shinjuku do que durante o último estado de emergência, de abril do ano passado. Durante as festas de fim de ano, no final de ano deste ano, do ano passado, os números ficaram acima dos níveis registrados em abril e maio do ano passado. Ao comparar os números de pessoas por hora nas estações de Shinjuku, havia consistentemente menos pessoas durante o período de 1 hora, a partir das 21 horas, do que do início, às 15 horas. Desde abril do ano passado, a taxa de redução de pessoas fora de casa durante a noite esteve alta em comparação com o dia, o que sugere a mudança para evitar atividades, incluindo reuniões e jantares, está se espalhando entre o público. Então dá para vocês terem ideia que as pessoas são mais ativas à noite do que de dia, por incrível que pareça. Se eles estão monitorando as pessoas pelos dados celulares, Então dá para vocês terem ideia assim, de como a coisa tá ficando aqui no Japão, que esse estado de emergência não sei se vai resolver muita coisa, como eu já havia falado antes, que da outra vez o Abe foi muito enfático, é assim, assim, assado, vamos tomar isso, isso e aquilo, acabou. Agora não, o Suga, não, pode ser assim, pode ser assado, que não sei o que. Aí nessa brincadeira toda, olha aí que tá. Você vê que tem muito mais pessoas na rua do que em relação ao primeiro estado de emergência. Tá certo? Mas se puder evitar sair de casa, evitem. Como nós aqui evitamos. Quando nós saímos assim
para dar uma volta e nem do carro a gente sai. A gente só dá uma voltinha de carro assim para dar aquela esparecida na cabeça, nem do carro a gente sai, já volta para casa, acabou. Como hoje nós vamos fazer uma live, hoje, às 20 horas, né, horário do Japão, tá? Para mostrar que, será que a cidade aqui, que é onde eu moro, aqui no Japão, está respeitando o estado de emergência, no caso assim, o fechamento dos comércios? Será? Nós vamos conferir isso hoje à noite, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo, até mais.